Estamos de volta com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência, aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Nosso programa de hoje, Contribuição dos Elementais, é o terceiro programa desta nossa série falando sobre fixações mentais. Sebastião, você estava falando então da nossa possibilidade de criar elementais. Como que podemos fazer isso? O poder criador não é de todos? Jesus não afirmou, vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto faço e muito mais? Jesus não foi, com certeza, e será o arquiteto, foi da terra, mas não será o arquiteto também de outras realidades? Então, se ele criou a terra, quantos seres humanos, pré-humanos, elementais em incontáveis frequências existe dentro do planeta Terra? Então, se ele criou, também nos delegou poderes semelhantes. Então, no nosso universo diminuto e às vezes no universo em torno, nós criamos a nossa própria realidade, como nós vamos ver em citações em programas futuros, ou até as pessoas que não tiveram acesso ainda aos programas que já antecederam, onde nós já citamos, pode ter acesso ao livro se desejar e depois confirmar, porque tem coisas que não vamos ler aqui, que só estamos pensando algumas coisinhas. E perceber desta criação, eu crio um clichê mental, que é uma comunidade de elementais, e começo a viver um estado da minha consciência, por uma fração do meu pensamento, naquela ideia fixa, e vou viver naquele mundo que eu criei. Há pessoas que criam o seu mundinho, não é isso? E não permite que ninguém entre. Isso aqui no dia a dia, mas nós podemos criar um clichê, uma ideia fixa e viver torturado, se culpando, se punindo, se achando incapaz, numa situação infeliz, e nós não conseguimos sair daquele ciclo ou daquele círculo vicioso. Quando pedimos ajuda a alguém, nós podemos romper com aquele círculo. Os elementais, já gerenciados com a outra orientação de um outro universo, podem chegar como professores e orientar os nossos para que nós possamos desfazer aquele contexto, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela ideia infeliz ou até uma enfermidade. Isso, então, a gente entraria num contexto de fixação mental, do que você está trazendo aí do clichê, que muitas vezes a gente se coloca neste mundinho, ou eu posso utilizar também de uma concentração, como nós já falamos nos programas anteriores, que aí entram vários outros elementos, né? Como a oração, a visualização, a reprogramação e a sublimação, para que a gente então possa fazer então essa nova criação? Exatamente. Vamos determinar ou partir de dois princípios. Eu penso e sinto ou eu sinto e penso? Agora sou eu que estou perguntando. E estou perguntando para você também. Passe a colinha para a Valéria aí. Vamos lá. Eu penso e sinto ou eu sinto e penso? Isso. Eu acho que pode acontecer as duas coisas, mas eu acredito que o sentir ainda acaba sendo mais rápido do que o pensar. Exato, é a maioria das vezes. Então eu olho para uma coisa, olho para uma pessoa, um pré-julgamento, a partir daquele sentimento que os meus sentidos registraram também, e eu começo a pensar, ou fazendo uma crítica, um elogio, e eu estou começando a criar. Quando eu começo a sentir alguma coisa que me foi chamada a atenção pelos meus sentidos físicos, psíquicos ou espirituais, eu começo essa criação, essa gestação desses seres. Não por acaso, com muita ênfase, a ministra veneranda nos alerta na obra Nosso Lar, que uma vez criando as ideias de bem ou de mal, nós seremos obrigados pela lei a manter e nutrir a nossa criação. Não cansamos de repetir isso porque isso é muito grave. Mas para as ideias de bem, a mesma coisa vai acontecer. Então, se eu criar uma ideia nobre, uma geração de ideias a partir dessa ideia vai acontecer, porque tanto a ideia negativa quanto a positiva, ela vai dar origem a incontáveis gerações de outras ideias. É como lançar uma semente na terra, essa semente nascer, crescer, florescer, frutificar, incontáveis sementes joga de novo e vai criando-se uma floresta, às vezes partindo-se apenas um elemento vegetal. Não sei se ficou mais confuso. Não, deu para... E como nos credenciarmos, então, para conduzir melhor estes seres? A primeira coisa que devemos pensar, quando eu vou criar alguma coisa, eu estabeleço um objetivo. Se o objetivo é nobre, eu vou estabelecer diretrizes para a construção a partir desse objetivo. Porque eu quero construir ou alterar o que já está construído, ou até compartilhar do que já está aperfeiçoado. Então, a partir dessas diretrizes, que eu necessito do conhecimento para fazer isto, porque se eu quero construir, eu preciso ter noções do que vou construir.
Se eu quero aperfeiçoar o que tenho, eu preciso ter noções do que seria esse aperfeiçoamento. Se eu quero compartilhar, eu preciso pensar, pelo menos, na possibilidade se o outro necessita daquilo que eu estou ofertando. Por isso é pensar no que fazer, como fazer e quando realizar. Joana de Angelis estabelece que isso são características da consciência desperta ou do eu profundo. E como somos expressões dessa consciência profunda, entrando em contato com a nossa realidade, a partir dessas intenções, consultando a nossa própria consciência, nós podemos já facilitar, né, em muito aquele processo criativo. Mas o que mais faz diferença, eu determino o objetivo. Isso é o meu processo de pesquisa. Onde eu vou buscar as informações para levar a efeito o meu objetivo? Então, eu determino agora a fonte. Onde eu vou buscar? Bom, agora eu já tenho o objetivo e tenho a fonte de pesquisas. Consegui a informação, agora o que eu faço com isso mediante o objetivo que propus? Até chegar o processo da construção e sedimentação. E agora, construir. Isso vai ficar fixo, está bom desse jeito, nada evolui, o dinamismo não existe, como que é? Eu preciso alimentar. Eu sempre dou o exemplo, né, amoravelmente, agradecendo a grande contribuição de Bill Gates com seu sistema operacional, pode ter outros também, mas a cada segundo ele está inventando, criando novas realidades, né, atualizações para melhorar o seu produto. E devemos ser pelo menos semelhantes, nunca parar no tempo. Hoje a ideia foi belíssima, pacifiquei milhões de pessoas. Amanhã eu vou pacificar milhões e mais uma. Eu tenho que sempre estar expandindo, nunca deixar parar, porque é um perpétuo dinamismo. Num átomo, só para que você tenha uma ideia, em milésimo de segundo, porque tem átomos que só vivem 2 milésimos de segundo. Quer dizer, no milésimo de segundo, ou ele tem uma proposta para continuar naquela forma, ou ele morre na sequência. Tudo que não se promove, interrompe-se. Quer dizer, se eu convido 10 elementais para formar a estrutura de um elemento subatômico e não dou continuidade na expansão e aperfeiçoamento desse átomo, ou da molécula a qual ele pertence, ou da célula a qual agrega as moléculas e os átomos, ou dos tecidos onde essa célula está inserida, ou do órgão que ela pertence, ou do sistema que esse órgão pertence, ou do corpo que esse sistema, eles vão indo embora. Quem não promove, devolve. Então, tudo que não se promove, interrompe-se. Interrompe-se e muda de mão. É a parábola dos talentos. Quem enterrou o talento... Então, isso cabe para tudo na nossa vida. Tudo. Não tem como dissociar. Porque tudo que existe nasce da mesma essência que nós chamamos do psiquismo divino ou do princípio inteligente do universo. Ok. Vamos agora pular um pouquinho aqui para a página 335. Mais uma citação aqui que eu vou estar lendo. Não somente o reino vegetal, mas todos os reinos da natureza e seus elementos incontáveis são orientados por consciências elementais, chamadas de gnomos, duendes, elfos, fadas, etc. Este estudo desvela apenas uma pequena parte dessa realidade. Ao nos referirmos a esses elementos, preferimos chamá-los de fiéis trabalhadores do Cristo, em qualquer estágio ou dimensão vibracional da vida. Então, aqui os elementais são chamados de fiéis trabalhadores do Cristo. Eu preferi dar esse nome por homenagem ao Dr. Moore. Na época de Kardec, ele foi evocado porque alguém aconselhou que evocasse ele, porque ele acreditava nesses seres e lidava com eles. E aí? Continua acreditando? Mais do que antes. Mas agora eu prefiro chamá-los espíritos, porque eram tantos que não daria para descrever. E esses nomes nós aqui inventamos por nossa necessidade, mas a escala desses seres são tão imensa, tão intensa, ou melhor, tão extensa, que não daria para classificá-los, não teríamos tantos nomes para isso. Então eu prefiro chamá-los trabalhadores do Cristo em qualquer frequência ou estado vibracional, e vê-los como tal, ou como tais. Porque, na maioria das vezes, eles tomam a forma do seu condutor. Então, os que estão fora podem ter a forma de quem os criou e trouxe até aquele estado. Mas, a partir do momento que eles começam a trabalhar no meu universo, eles começam a assemelhar-se ao meu próprio universo. Porque, ao pensar, nós interagimos com eles. Vamos dar um exemplo. Um animal. Ele está animal, gerenciado por forças elementais, tanto no seu corpo como um todo, no seu estado consciencial, quanto nas partes do seu corpo. Esse animal vai assimilando as características do dono.
a ponto de o dono, quando não tem coragem de morder o vizinho, ele envia o cachorro vai lá e morde. Nós sabemos disso. Mas às vezes, esse cachorro percebe que esse dono está sendo mais prejudicial a ele que o vizinho, na verdade, está um pouco mais adiantado moralmente, de vez em quando ele ataca o dono ou um de seus filhos ou alguma coisa semelhante para poder chamar a atenção que nós não devemos escravizar ninguém, mas devemos trabalhar de tal forma que todos os seres que estão à nossa volta se promovam ou se evoluam conforme as diretrizes da lei, determinando o espaço, o estágio e o processo evolutivo de cada ser. Sebastião, então é isso que nos falta, sermos fiéis trabalhadores do Cristo? Exato. No mínimo, consultarmos a nossa consciência. E se o Cristo é a essência que nutre e norteia a nossa consciência, a depender do que queremos fazer para auxiliá-lo a gerenciar, a melhorar as condições no planeta Terra, nós vamos consultar ao Cristo. O que queres que eu te faça? Eu sei que tudo que eu fizer a um dos mais pequeninos é a você, é a ti que eu estou fazendo e a mim mesmo. Então, como eu devo proceder diante desse alimento? Diante dessas ervas que aparentemente estão perturbando o meu jardim? Qual a melhor atitude com essas formigas que estão aqui comendo as minhas rosas? Quando eu penso que são minhas, mas são suas. Eu sou o jardineiro, estou cuidando para você. Você quer que essas formigas também cresçam com a essência dessas rosas? Qual a melhor atitude? O que eu preciso fazer? Então, se você quiser ser um fiel trabalhador do Cristo, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, é só ligar para 0800 12 18 38 e tornar-se um sócio. Agora nós vamos para o intervalo e já voltamos dando continuidade a esse estudo. Continue conosco.